Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Paulo Cabral, pastor da Igreja Batista do Passo da Areia, em Porto Alegre. Nesse canal você vai encontrar diversos conteúdos, pregações, vídeos de inspiração e vídeos de opinião. Quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas e nos ajudar a divulgar aquilo que Deus tem nos dado. Um abraço para você. Amém? Pode estar um pouquinho, meu irmão. Sabe, queridos, nós temos que cultuar Deus como igreja para relembrar algumas verdades. Na maior parte dos cultos, você não aprende algo novo, mas o Espírito te lembra de verdades importantes. Sabe que o diabo trabalha para nos confundir, nos fazer esquecer das verdades de Deus, de quem nós somos, do nosso propósito. Mas Deus usa muitas formas para nos lembrar de quem nós somos. E nessa noite eu queria lembrar você que você é um filho amado de Deus, escolhido, perdoado, que na casa do Pai há um lugar para você, como nós temos, há um lugar para você. Em João 14, Jesus diz que Ele foi preparar um lugar para nós no céu. É verdade. Mas também é verdade que nós todo domingo preparamos esse ambiente para receber você, porque também é um lugar para você nesse lugar, para que você aqui também receba de Deus, seja instruído, encorajado, fortalecido, abençoado, e possa viver a tua espiritualidade com Jesus dia após dia. Domingo passado, a gente teve aqui um culto muito especial, e nós falamos sobre a centralidade de Jesus no culto. Lembra disso, amém? Quem estava aqui domingo passado? Então a gente falou sobre a centralidade de Jesus no culto. E a centralidade de Jesus no culto tem três aspectos fundamentais, que são quais? Palavra, oração e louvor. Todo culto, de todo lugar, em qualquer época da história, em qualquer cultura, etnia, igreja pequena, grande, pentecostal, reformada, o que for, ela tem muitas coisas, mas ela sempre tem palavra, oração e louvor. E hoje eu queria olhar para cada pessoa que está entre nós e fazer uma pergunta bem séria para você. Você já viveu uma crise na sua fé? Sim ou não? Quem já passou uma crise de fé? Eu já passei. Estou aqui com a mão levantada aqui, eu sou um deles. Se você nunca passou, quem aqui nunca teve uma crise de fé? Quem nunca teve? Vamos ver. Alguém? Quem nunca teve uma crise de fé? Bob. Mais alguém? E um monte de gente não sabe se teve ou não teve, né? Porque não levantou a mão. Ficou em cima do muro. Eu me lembro, por exemplo, eu sou pastor dessa igreja há 20 anos. Eu me lembro que nos primeiros anos do meu ministério, eu vivi várias lutas na igreja. Penso numa época difícil. A igreja pequena e os problemas gigantes. O espaço era pequeno, mas os problemas eram grandes. E eu me lembro que naqueles dias de conflito, de escassez, de dificuldade, de problemas, eu vivi uma crise com Deus. Eu dizia: Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou a pessoa certa? Teve dias que eu cheguei a pensar: Deus, tu está me escutando? Será que tu está vendo o que eu estou passando? Tu está vendo? Deus, onde tu está no meio de tudo isso? E foram dias de crise de fé. Eu não pensei em abandonar a fé, mas eu ficava: Deus, cadê você? Por que isso? Deus, o que está acontecendo? Foi uma crise de fé que eu vivi por tempo. Eu me lembro que teve épocas daquele período que vir na igreja era algo difícil. Sabe aquela história que contam, né? Que vai lá, a tua esposa diz: levanta da cama e vai para o culto. Ele diz: não quero ir. Vai, não quero ir. Me dê um motivo para mim. Você é o pastor da igreja.
bom, né? Então tá, então eu vou. Época de crise na fé. Crise de fé. Meus irmãos, as crises na fé são tão fortes que eu conheço gente que foi cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, cheia de dons e talentos, e em algum momento da vida se perdeu. Teve uma crise na fé que abandonou a fé, saiu da igreja, saiu da comunhão com Cristo e foi para o mundo. Eu conheço gente que outrora eles inspiravam pela sua fé e que hoje estão vivendo nas trevas, em trevas profundas. Por quê? Porque eles passaram por uma crise na fé. E nessa noite eu quero falar com você sobre isso, crises na fé. E eu quero pegar o exemplo de um homem. Eu quero falar um pouquinho sobre o grande profeta Elias, um dos homens mais extraordinários das Escrituras. Eu só quero dar para vocês algumas qualificações de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta que orou e disse ao rei que não iria chover. E ele disse isso e orou, e pasmem, por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Pensa alguém que orou dizendo: eu estou dizendo agora da parte do Senhor que não vai mais chover em Israel. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Secaram-se os rios, havia fome, juízo de Deus. E aí, depois de 3 anos e 6 meses, Elias disse: agora vai chover. E adivinha? Choveu. Pensa um cara grandão. Além disso, Elias foi o primeiro profeta do Velho Testamento, o primeiro profeta que se tem registro na Bíblia, que orou por alguém morto e essa pessoa ressuscitou. Antes de Elias, não havia nenhum registro de ressurreição de alguém morto, que um profeta orasse e ele voltasse à vida. Elias foi o primeiro que fez isso. Não é pouca coisa, meus irmãos. Ele orou e o filho da viúva voltou a viver. Esse mesmo Elias, certa vez, desafiou 450 profetas de Baal. Só para você se situar, Israel, o povo, a nação que Deus se revelou ao mundo, após a morte de Davi, aliás, após a morte de Salomão, seu primeiro descendente, Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do sul e o do norte. O reino do norte, por 14 gerações, teve 14 reis, 14, e todos eles foram reis que não seguiram a Deus. Foram reis rebeldes, reis promíscuos, idólatras, reis maus. 14 reis foram reis contrários a Deus. E o pior deles foi Acabe, casado com a pior mulher que a Bíblia registra, chamada Jezabel. Você quer ofender uma mulher chamada de Jezabel, né? Foi a pior mulher da Bíblia. E mais, então no tempo de Acabe, que diz a Bíblia era o pior rei do reino do norte, o pior de todos, havia Jezabel. E Acabe criou uma ordem de sacerdotes ao Deus de Baal. E Jezabel era a primeira dama daquela ordem, né? E um dia Elias desafiou os 450 profetas, dizendo: olha, eu vou mostrar chamou o povo e disse: eu vou mostrar que o Deus que esses sacerdotes pregam é um Deus falso, não tem poder nenhum. E eu faço o seguinte desafio: eles coloquem um cordeiro aqui e peçam que caia fogo do céu. E se cair fogo do céu naquele cordeiro, eu vou dizer que eles têm razão. E eu vou fazer aqui um altar. Vou colocar um cordeiro e vai cair fogo do céu nesse altar. Pensa numa ousadia para fazer isso. Desafiou 450 profetas. E de fato, o que aconteceu?
Aqueles profetas fizeram um altar, fizeram suas orações, seus rituais, seus sacrifícios, e não caiu um fogo do céu. Não queimou o sacrifício. Até que Elias diz: bom, já que vocês não conseguem, eu vou mostrar que há Deus em Israel. Pegou uma carne, um cordeiro, colocou em cima de um altar, orou, caiu fogo do céu, consumiu o cordeiro. O povo se quebrantou. Deus de Israel, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mataram o sacerdote de Baal. E de alguma forma ali Elias restaura o culto em Israel ao Deus verdadeiro. Pensa num cara grandão, pensa num líder extraordinário. Mas diz as escrituras que depois de viver tudo isso, de enfrentar 450 profetas de Baal, de fazer chover em Israel depois de 3 anos e meio, de ressuscitar o filho de uma viúva, diz a Bíblia que Elias viveu uma crise de fé. Bem, se Elias viveu uma crise de fé, é muito provável que todos nós, em algum momento, também tenhamos uma crise de fé. Se Elias teve crise de fé, bem, nós também podemos ter. E isso não nos faz pior, mas nos acende. E eu queria mostrar para você o que levou Elias a ter uma crise de fé. Portanto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 14. Abra a sua Bíblia aí. 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 14. Quando você procura o texto, eu vou ler para você aqui. Vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. O texto fala o seguinte: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal, que eram 450. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com a seguinte mensagem. Olha o que disse aquela mulher, Jezabel: que os deuses me matem, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ou seja, você vai morrer até amanhã. Essa foi a palavra que a rainha mandou dizer ao profeta Elias. Elias havia vencido 450 profetas de Baal naquele dia. Sabe como Elias reagiu? O verso diz o seguinte: Elias ficou com medo. Subir essa frase: ficou com medo. E para salvar sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou-se e sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E agora sublinha as palavras de Elias. Então orou Elias assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Pensa no homem triste, pensa no homem deprimido, pensa no homem desanimado, desencorajado. É Elias aqui: Senhor, que eu morra. Já mataram todos os profetas que viveram antes de mim, eu vou morrer igual a eles, então me mata logo, para que eu não morra pela espada de Jezabel. Diz o texto que Elias deitou debaixo da árvore e caiu num sono profundo. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te, Elias. Às vezes Deus manda um anjo para nos falar alguma coisa. Deus manda um mensageiro, um anjo, trazendo um recado, trazendo provisão, trazendo um ombro, socorro, ajuda, apoio. Chegou um anjo e disse: levanta-te, Elias, e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma.
senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo ali, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel, esse povo ruim, quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava naquele vento. Quando o vento, depois veio um terremoto, e veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, olha a resposta de Elias: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Sabe o que eu enxergo na vida de Elias nesse momento? 3 coisas que o levaram a ter uma crise de fé. A primeira, o medo. A segunda, a tristeza. A terceira, a dúvida. Sabe o que pode drenar a tua fé? Sabe o que pode enfraquecer você? Sabe o que pode colocar em crise na tua fé? Medo. Medo, tristeza ou dúvida. Esses são os 3 elementos que drenam a fé, que matam a fé, sufocam a fé, que fazem com que as pessoas queiram morrer, queiram abandonar a fé, queiram viver outra vida. E ao longo da história, grandes homens de Deus enfrentaram esses adversários. E Elias enfrentou o medo, a tristeza e a dúvida. Assim como eu já enfrentei o medo, a tristeza e a dúvida. Assim como você também talvez já tenha enfrentado o medo, a tristeza e a dúvida. Eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre esses 3 adversários da fé. O primeiro deles, o medo. Havia medo em Elias, por isso que ele entrou em crise. Havia medo, diz o texto, que Elias ficou com medo, e para salvar a vida fugiu para Berseba. Meus irmãos, o medo é inimigo da fé, é um adversário da fé. O medo faz com que a minha fé encolha, o medo faz que a minha fé se intimide. Medo do quê? Por vezes é medo de não ser capaz. Qual aqui o líder entre nós que organiza alguma coisa, que tem um sonho, tem um projeto, tem um plano, mas tem medo que aquilo não se torne real? Por vezes nós vamos empreender, começar alguma iniciativa no reino, na vida, e nós não avançamos por causa do medo. Medo que dê errado, medo que a coisa não aconteça. Meus irmãos, eu já tive que enfrentar o medo várias vezes. Por vezes, sim, eu tive medo de não conseguir fazer algumas coisas, de não dar certo, ou então medo de ser rejeitado. Por que as pessoas têm às vezes vergonha de testemunhar sua fé? Porque tem medo de ser motivo de piada, de ser incompreendido, de ser rejeitado, de ser excluído do grupo, de perder o amigo. E aí acaba ficando, o neutro, o isentão. Não, pois é, tudo é bom, tudo é legal, tudo é de Deus, tudo é importante. É medo de se posicionar, de ser rejeitado, de enfrentar oposição. Ou então o medo de correr riscos. Por que muitas igrejas não avançam? Por que muitos projetos não avançam? Porque no fundo há um medo de correr riscos, de tentar.
Sim, meus irmãos, eu preciso. A minha fé cresce na medida que o meu medo diminui, amém? A sua fé vai crescer na medida que o seu medo diminui. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Falo isso com um peso no coração. Mas eu creio que alguns projetos de Deus para a nossa vida se retardaram, demoraram mais para acontecer, ou vão demorar mais para se tornarem realidade, porque o nosso medo nos segurou por muito tempo. Por vezes, alguns planos de Deus para a tua vida ainda não se tornaram realidade, porque o medo foi maior que a fé. O medo foi maior que a fé. E quando o medo prevalece, a fé diminui. Por isso, a sua fé sempre precisa ser maior que o seu medo. Amém? Quando o medo te visitar, repreenda o medo. O medo, meus irmãos, por vezes é um espírito de intimidação do inferno. O medo é uma seta do inferno que nos atinge para drenar nossa fé, para nos fazer duvidar, nos fazer não crer mais. Então, quando o medo te visitar, repreenda ele, cante: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus, amém? Canta assim conosco: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O medo é um gigante que você precisa derrubar. É um adversário a ser derrotado. Não deixe que o medo te impeça de avançar, de correr risco, de se arriscar, de fazer a vontade de Deus. Lembre-se que mais importante que agradar as pessoas é agradar a Deus. Lembra que mais importante que você ficar de bem com as pessoas é ficar em paz com Deus. Mas também havia tristeza em Elias. Havia tristeza. Diz o texto que ele queria morrer, que ele pediu a morte. Acaba com a minha vida, Senhor, acaba, eu sou um fracasso. E meus irmãos, a tristeza por vezes drena a nossa fé. A tristeza por vezes nos faz enxergar a vida com os olhos lacrimejados, e eu não enxergo mais direito a vida. A tristeza confunde o meu raciocínio, rouba a minha lucidez, rouba o meu discernimento, me faz me sentir rejeitado, faz com que a minha autoestima fique lá embaixo, faz com que eu me sinta o pior dos piores, faz com que eu perca a vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Meus irmãos, pessoas tristes, olha, guarda isso que eu vou te falar. Pessoas tristes esquecem quem Deus é e o que Deus prometeu. Pessoas tristes só vão se lembrar da dor, do lamento, mas vão esquecer das promessas, dos feitos, das realizações. Não deixe que a tristeza drene a tua fé, te leve para uma crise. Não deixe que a tua tristeza com uma pessoa, com duas, três pessoas, com uma organização, com alguém, drene a tua fé. Não deixe. Repreenda isso. Repreenda, não deixe. Sabe, meus irmãos, a tristeza, ela provoca algumas reações humanas muito comuns. Sabe qual é uma reação comum que a tristeza promove em nós? Colocar a culpa em alguém. Sempre que eu estou triste, Rodrigo, a culpa é de alguém. Ou é de Deus, ou é do pastor, ou é do meu pai, ou é do meu marido, ou é da minha esposa, ou é da minha mãe, ou é do meu irmão, ou é do meu chefe. Normalmente quem está triste arruma alguém para culpar. Tem a filosofia do Homer. Sabe qual é a filosofia do Homer? É essa: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É a filosofia de muitas pessoas. A culpa é de quem eu quiser.
E a pessoa entra numa negação, entra numa crise, né? E diz: olha, a coisa está ruim porque o fulano, o Beltrano, enfim, e coloca a culpa nos outros. E isso entristece, drena a fé, drena a fé. Meus irmãos, o salmista nos ensina o que fazer quando eu estou triste. Sabe o que eu faço quando eu estou triste? Eu converso com a minha alma. O salmista faz a seguinte pergunta: por que você está tão triste? Quem? A minha alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, você precisa conversar contigo mesmo. Olha só, deixa eu te ensinar aqui um princípio teológico. Eu entendo, que os pastores aqui da igreja entendem assim, né? Que o ser humano, ele é corpo, carne, alma e espírito. Onde habita o Espírito Santo em nós? O Espírito. Quem vai ressuscitar? O Espírito. Onde está o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo? O Espírito. A minha carne nunca vai se converter. Por isso que você peca. Por isso que você continua tendo atitudes que você não gosta, que você é contra, porque tem uma luta da carne. A carne luta contra quem? Contra o Espírito. Eles lutam pelo quê? Pelo controle da alma. Porque a alma é o quê? É a nossa personalidade, nossas emoções. É ali onde eu tomo as decisões da vida. Quando a carne prevalece, a minha alma vai fazer o que a carne quer. Sabe como a Bíblia chama isso? Homem carnal. Um ser humano carnal, uma mulher carnal, um homem carnal é alguém que a carne venceu o espírito no controle pela alma. Por exemplo, a carne quer promiscuidade, o espírito quer santidade. Quando eu ouço a carne, a minha alma escolhe buscar descanso na promiscuidade. Quando o meu espírito prevalece diante da minha carne, a minha alma vai querer o quê? Adoração, santidade, buscar Deus, fazer o bem, amar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa espiritual, controlada pelo Espírito. Por isso que tem a expressão bíblica, o homem carnal e o homem espiritual. Não tem o homem almático, a alma, não, porque a alma, ela está em disputa constantemente. E quando eu me converto, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, certo? Amém? Mas eu sou uma nova criatura aonde? No Espírito. Porque a minha carne continua cheia de pecado, cheia de luta, cheia de tentação, cheia de erro. Ela tem que ser o quê? Domada, santificada, administrada, controlada, para que ela possa não controlar mais a minha personalidade, as minhas escolhas. Então, quando eu estou triste e a minha fé está sendo drenada, eu preciso falar com a minha alma. Minha alma, por que tu estás tão triste? Minha alma, por que tu estás querendo fugir de Deus? Minha alma, por que tu não está mais se alegrando? Minha alma, por que tu parou de ler a Bíblia, de orar, de adorar, de congregar, de servir? Por que, minha alma? Por que, minha alma, que você quer voltar aos pecados da mocidade? Meus irmãos, existe uma tentação que está na nossa história, que é o seguinte: todos nós temos uma vida antes da conversão. E sempre que eu entro em crise, que a minha fé é drenada, sabe o que a minha carne vai querer que eu faça? Que eu volte aos pecados da minha juventude, os pecados da minha vida antes de Jesus. Eu vou querer voltar a fazer o que eu fazia anos atrás. Por isso que tem pessoas que às vezes estão andando na fé por 20 anos, 30 anos, e daqui a pouco tem uma crise, tem uma recaída, e voltam a fazer coisas que eles não faziam há 20 anos. Pararam de beber, pararam de usar drogas, pararam de promiscuidade, pararam de mentir, de roubar, mas tem uma crise, e aí volta o que? Os pecados
passado, volta para o Egito, volta para aquelas obras que ele já havia se liberto delas. Então, meus irmãos, antes de você voltar e ter recaídas, pergunte: minha alma, por que está tão triste? Minha alma, por que você está querendo voltar aos pecados de antigamente? Por que, minha alma? Tem uma canção que eu conheci essa semana que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sentirei só. Ouça essa canção na voz do Rodrigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Amém, Jesus, aquieta minha alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Elias entrou em crise por causa do medo, da tristeza e da dúvida. O texto revela que Elias teve dúvida. Diz o texto: ele respondeu: ó Senhor Deus, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas. E agora olha o que ele fala aqui, essa frase: eu sou o único que sobrou. Só tem eu, Deus. Eu sou o exército de um homem só. Estou sozinho. Ninguém está comigo. Quem, meus irmãos, já se sentiu sozinho? Eu já. Quem já disse: Deus, eu estou lutando sozinho. É eu contra o mundo. É eu contra o mundo. E essa era a dúvida de Elias: será que tem alguém mais? Será que eu sou o último? Será que tem alguém mais? E aí, meus irmãos, Deus fala com ele. Sabe o que Deus diz para ele? Filho, eu tenho Eliseu te esperando. Volta e vai lá e unge Eliseu, que ele vai continuar o teu ministério. Além disso, Elias, eu tenho 7.000 homens e mulheres que não se dobraram a Baal. Tem um povo, Elias, tem um povo ainda fiel ao Senhor. Tem um povo que não me abandonou, Elias. Tu não está sozinho, Elias, tu tem um exército contigo. Mas ele teve dúvida, e a dúvida o fez entrar na caverna. Ei jovem, ei pai, ei mãe, ei amigo, por vezes todos nós temos que enfrentar as nossas dúvidas. Por que muitos jovens, quando chegam na idade da universidade, acabam saindo da igreja? Porque as dúvidas encheram o seu coração. As dúvidas foram maiores que a sua fé. E nós vivemos num mundo, meus irmãos, de ideologias especialistas em colocar dúvidas. O diabo não tem as respostas, mas ele tem as dúvidas. As dúvidas. E você vai e começa a ouvir: prova que Deus existe. Prova que tem céu. Deus ouve a tua oração. Fala sério. Deus te ama. Deus está nem aí para a humanidade. Nem existe Deus. A Bíblia é um livro como qualquer outro. É um livro antigo que alguns escreveram. Ele não tem nenhuma resposta melhor do que as que você tem, mas ele coloca dúvida nas tuas respostas, na tua fé. E ele tem um coração e diz: olha, esse negócio de igreja, para que igreja? Vai ser feliz. Sabe qual é uma dúvida comum, que hoje é uma dúvida que se multiplica em nosso meio, que é fruto do relativismo filosófico do nosso tempo? Você é o que você quiser ser. Você não é. Enfim,
um homem, uma mulher, você é o que você quiser ser. E aí vem dúvida sobre o teu gênero, sobre a tua identidade, sobre a tua ética, os teus valores, porque tudo é dúvida. A arma que o diabo usa, meus irmãos, sempre foi a dúvida. E eu te provo isso. Como que entrou o pecado no mundo? Lá em Gênesis 3, lembra disso? O diabo aparece a Adão e Eva e diz: olha, Deus falou que você não pode comer esse alimento, essa fruta. Não posso. Por quê? Porque eu vou conhecer, o bem e o mal. Nada disso, pode comer, não vai dar nada. Se você comer, Deus vai descobrir que você sabe tudo. Pode comer, você não vai morrer. Pode comer. E meus irmãos, diz a Bíblia que a dúvida foi maior que a obediência, que a fé. E ali Adão e Eva acharam as perguntas do diabo mais sedutoras que as respostas de Deus. E pela dúvida, o pecado entrou no mundo. E aí, meus irmãos, geração após geração, o diabo tem usado o que? Dúvida. Onde está o teu Deus? Quem é você? Ele vai usando dúvidas. E meus irmãos, eu tenho visto muitos do nosso meio, jovens. Hoje em dia, isso está ficando mais novo. O que antes acontecia com 18 anos, quando algum jovem ia para a universidade, hoje acontece aos 14, aos 15, porque já começam ali no ensino médio, aquele monte de dúvidas e de bombardeio, e influência da internet, de outras pessoas, e nossos adolescentes vão ficando cheios de dúvidas. Será que Deus existe? Será que Jesus ressuscitou? Será que tem céu? Será que tem inferno? Será que a Bíblia é confiável? E as dúvidas vão dominando as pessoas. E sabe o que a dúvida gera? Drena a fé, crise na fé. Eu me afasto de Deus, eu paro de crer, e a dúvida vai me consumindo, e a dúvida vai me adoecendo. E meus irmãos, por que hoje tem tanta gente doente tão cedo? Meus irmãos, vou falar isso com muito cuidado, tá? Me entenda isso numa boa. Há 40 anos atrás, quando eu era criança, sabe qual era o medo que os meus pais tinham? Que eu esfolasse os meus dedos jogando futebol na rua. Nunca pensei em cortar os pulsos, cortar as virilhas. Eu no máximo cortava os dedos, chutando pedra, chutando bola. Porque, meus irmãos, eu não tinha as dúvidas que tem hoje os nossos filhos. Eu não tinha as informações, as perguntas para responder. Hoje em dia, crianças com 9, 10 anos estão tendo que oferecer respostas a perguntas que os filósofos não têm acordo sobre eles. Não tem acordo, e você quer que crianças, adolescentes sejam capazes de responder perguntas que muitos adultos sequer conseguem responder. Aí sabe o que eles fazem com a sua ansiedade? Eles comem, eles se cortam, eles tomam remédio ansiolítico, eles adoecem. Por quê? Porque eles estão cheios de dúvidas. Mas ei gente, ei pai, ei adolescente, ei criança, ei jovem, eu quero te dizer uma coisa: a fé cristã não começou ontem. As perguntas que você tem hoje, outros já tiveram nos séculos passados. Essa estratégia de semear dúvidas é antiga. E nós temos, meus irmãos, mais de 2000 anos de respostas a essas perguntas. E por fim, a grande questão da vida é que eu preciso em algum momento escolher qual é a minha fé. Se eu vou ser refém das dúvidas, ou se eu vou escolher viver pela fé em Jesus. No fundo é uma escolha radical para a minha vida. Ou eu vou ter fé no relativismo, vou ter fé no que alguns ideólogos ficam dizendo por aí, ou eu vou ter fé numa palavra confiável que tem milhares de anos, que tem uma história na toda a civilização ocidental. Mas eu termino me lembrando que essa estratégia de semear dúvidas, ela também foi usada no deserto com Jesus.
Em Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto, jejuar, se consagrar para o seu ministério, diz o texto que o diabo apareceu a Jesus por 3 vezes. E qual foi a estratégia do diabo? Dúvida. Se tu és o filho de Deus, diga que essas pedras virem pão. Ou então, se atire aqui de cima e os anjos vão te segurar lá embaixo. Ou então, me adore que eu vou te dar tudo que você quiser. Dúvidas. Mas diz o texto que o segundo Adão, Jesus, o Adão perfeito, ele resistiu às dúvidas com a palavra de Deus. Ele respondeu às dúvidas, aos ataques do diabo com a palavra, com a fé. Não, a palavra diz que nem só de pão viverá o homem. A palavra diz que eu não posso provar o meu Deus. A palavra diz que só a Deus eu vou render culto. Ele enfrentou com a palavra. Meus queridos, sabe como você vai vencer as suas dúvidas? Com a palavra de Deus, amém? É com a palavra de Deus. Domingo passado eu falei sobre oração, louvor e palavra. E hoje eu quero continuar dizendo que o seguinte: sabe como que você vence o medo? Orando. Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Deus, eu não posso, mas tu podes. Deus, eu não sei, mas tu sabe. Deus, eu não tenho, mas tu tem. Deus, tu és a minha força, a minha esperança. Deus, tu és a minha riqueza nessa terra, tu és a minha segurança. Eu venço o meu medo orando. Eu venço o meu medo de joelhos. Eu venço o meu medo clamando, repreendendo o espírito das trevas que veio me intimidar. Sabe como que eu venço a tristeza? Adivinha? Com louvor. É com louvor que eu venço a tristeza. Minha alma, por que está triste? Minha alma, eu quero me alegrar. Eu vou cantar quem Deus é, o que Deus fez. Eu vou cantar o que eu creio, porque a minha fé vai ser maior que a minha tristeza. Faça do louvor uma arma para vencer a tristeza. Cante: eu escolho Deus. Tristeza, eu escolho Deus. Tristeza, eu escolho confiar. Tristeza, eu escolho esperar. Tristeza, fé, porque o meu Deus é a fonte da minha alegria. Como é o coro da música que nós cantamos no deserto. Meu Deus é Deus de milagres. Cante isso na tristeza. Deus de promessas, caminho É isso. no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E sabe como que você vai vencer a dúvida? Da mesma forma que Jesus venceu, com a palavra. Eu creio no que a Bíblia diz. E eu não sou o único que creio nisso, não. Milhões de pessoas ao longo da história morreram pela palavra, creram na palavra. Nós construímos uma civilização a partir dos princípios da palavra de Deus. Nós somos o que nós somos por causa da influência da palavra de Deus. Sim, meus irmãos, tudo foi criado a partir da palavra. Primeiro a palavra de Deus como sopro, depois a palavra revelada por Deus. Então rejeite as dúvidas, enfrente as dúvidas com a palavra. Por isso você precisa congregar, conversar com pessoas, ter conselheiros, ter amigos, estudar, ler bons livros, ler a Bíblia, pedir a mente do Espírito Santo, para que você possa sim, no meio das perguntas e das dúvidas, ter as respostas corretas. Aleluia! Nós podemos ter as respostas corretas, meus irmãos. Nós podemos. Sim. As mentes mais brilhantes da história da humanidade foram inspiradas e influenciadas por princípios cristãos. Então enfrente a dúvida com a palavra. E eu termino lembrando de Hebreus capítulo 10, verso 38. Sabe, meus irmãos, sabe qual é a coisa mais importante para você começar uma vida com Deus? É andar pela fé. Hebreus diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38.
Vamos ler juntos esse texto. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Meus irmãos, nós somos chamados a viver pela fé. Tem uma música que fala isso, né? Eu vivo pela fé, né? Mas eu vivo pela fé. É isso, eu vivo pela fé. Nessa noite, eu queria convidar você a fazer uma escolha. Se você está passando por crises na sua fé, eu tenho certeza que essa crise foi causada ou por medo, ou por tristeza, ou por dúvida, ou pelas três. Mas são essas as artimanhas do inferno para nos levar a ter crises na fé. Eu conheço muita gente boa, meus irmãos, muita gente boa, que pelas dúvidas se perderam, pela tristeza, por uma decepção se perderam no caminho, ou pelo medo se perderam. Não deixe que o medo, que a tristeza ou que a dúvida te afaste de Jesus, te faça perder a alegria de viver o Evangelho, de fazer a diferença. Amém?